Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora é o Parque Estadual de Vila Velha. Comigo no estúdio está o gerente do parque, gerente-geral do parque, Leandro Ribas, indicado pela Ecoparques do Brasil, que venceu a licitação para administrar Vila Velha pelos próximos 30 anos. Obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço o convite, Ney. Leandro, nós tivemos então a notícia da privatização do parque. E a privatização ela permite que uma série de ações sejam desenvolvidas com recurso da iniciativa privada, sem mais que o governo do estado, com todos os seus compromissos, tenha que fazer a aplicação de dinheiro dentro de uma unidade de conservação. O Parque Estadual de Vila Velha é uma unidade de conservação, mas também é um local de visitação. Diga-se de passagem, é o segundo local mais visitado do Paraná, depois, obviamente, das Cataratas. Aliás, a Ecoparques do Brasil tem uma grande experiência no país, né? Ela já administra o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e o Parque das Cataratas, em Foz do Iguaçu. Então, eu, como pontagrossense, já me sinto lisonjeado por uma empresa desse porte ter disputado e vencido a licitação para administrar Vila Velha. O governo do estado vai ficar com parte do faturamento de vocês e quanto que vocês devem investir num primeiro momento? Sim, o governo do estado fica com 15,2% do faturamento bruto da empresa. Essa foi a outorga que nós oferecemos na concessão, no processo de licitação, né? Então, a concessão corresponde a isso, ao faturamento que nós teremos dentro do parque, seja com venda de ingressos, lanchonetes, souvenirs, enfim, todas as atrações que nós tivemos dentro do parque, 15,2% vai para o governo do estado. E, como você mesmo frisou, o governo do estado não tem mais nenhum custo com essa unidade de conservação. Todo o custo é nosso. O projeto inicial de investimento gira em torno de 15 milhões de reais, seja para melhorias na infraestrutura, manutenção dessa unidade de conservação e também implantação de novos atrativos. Uhum. Bem, quando a gente fala de manutenção e melhoria da infraestrutura, a gente passa, obviamente, por um parque de alimentação, né? Ou seja, uma área onde as pessoas possam almoçar de maneira mais adequada, porque hoje isso não existe no Parque de Vila Velha. Vocês pretendem fazer esse tipo de investimento no parque? Sim, esse é um dos investimentos iniciais, né? Hoje, pesquisas de satisfação dos visitantes do parque apontam que as principais dificuldades no parque são realmente a parte de gastronomia e transporte interno no parque. Então, nós iremos implantar um restaurante lá dentro do parque, inicialmente no local onde já opera hoje a lanchonete, e futuramente a gente vai trazer ele para um novo centro de visitantes, deixar o restaurante, centro de visitantes, loja de souvenirs em um outro local dentro do parque. E também a alteração do transporte interno, né? Hoje é um ônibus de cabine comum que faz o transporte interno dentro do parque. A gente vai procurar colocar um modelo mais harmônico, que case mais com a natureza do local. Em relação às atividades que vão ser desenvolvidas no Parque de Vila Velha, hoje, basicamente, é caminhada. As pessoas vão até os arenitos, vão até as furnas, vão até a Lagoa Dourada e vão embora. Uhum. O que vocês pretendem oferecer a mais para os turistas daqui para frente? São várias possibilidades, né? Algumas são limitadas pelo atual plano de manejo, que já está em fase de processo licitatório dentro do Instituto Água e Terra para a revisão desse plano de manejo. Mas a gente tem a possibilidade de implantar circuito de arvorismo, balonismo estacionário, rapel, tirolesa, enfim, várias atividades a gente pode trazer como novos atrativos para trazer cada vez mais visitantes para dentro do parque. Hoje, quantos visitantes tem o Parque Estadual de Vila Velha e vocês pretendem ampliar para quanto? Certo. O último número que nós temos oficial do Instituto Água e Terra são de 65 mil visitantes por ano. A gente pretende, lógico, de maneira sustentável, triplicar esse número em no máximo 5 anos, chegar a 180 mil visitantes. Lembrando que Vila Velha já recebeu 240 mil pessoas por ano, né? Exatamente. Um dos principais atrativos que fez com que Vila Velha recebesse esse número de visitantes foi o elevador de Furnas. Isso é verdade, né? Que está desativado já há muitos anos. Eu cheguei a fazer esse passeio, ou seja, ir até a lâmina de água dentro da furna principal. A furna principal tem 100 metros de profundidade, ou, se não me engano, 104 metros de profundidade, e 50 metros estão cobertos com água. Uhum. Né? Dentro dessa furna tem uma espécie endêmica de lambari, não dá para fazer pescaria lá, né? Mas, enfim, é uma espécie endêmica de lambari, que para os cientistas é simplesmente fantástico de ser estudado. Então, vocês pretendem reativar o elevador de Furnas? Sim. Logicamente que de uma maneira sustentável, né? A pesquisa do lambari endêmico ainda ocorre atualmente lá dentro das furnas. A gente quer implantar, revitalizar o elevador de uma forma que não agrida a natureza, não agrida o meio ambiente
e que principalmente faça menos barulho, né, Ney? Você deve lembrar que o barulho dos motores de caminhões que faziam o elevador funcionar eram enormes e ecoavam dentro da furna, que dificultava bastante o passeio. Então a gente quer eliminar esse tipo de ruído, esse tipo de contratempo para o visitante, deixar um passeio bastante confortável também dentro dos elevadores. Hoje a tecnologia permite isso, né? Sim. Vocês pretendem investir em uma unidade hoteleira dentro do parque? Porque isso também faz falta. Porque por tudo que vocês estão desenvolvendo, obviamente o turista não vai fazer todas essas atividades num só dia. Então vocês querem fazer com que o turista fique mais de um dia no parque. Mas para isso ele teria que ter onde pernoitar. A gente já falou em praça de alimentação. Sim. Vocês pretendem investir numa pequena pousada mais para frente? Nesse primeiro momento, não, né? Nesse primeiro momento, a gente vai contar com a rede hoteleira de Ponta Grossa para que o turista venha visitar o parque e se estabeleça aqui na cidade. Mas, futuramente, sim, a gente tem uma previsão de implantação de hotel lá dentro do parque. Lógico, a gente fica limitado também atualmente pelo plano de manejo, que restringe o horário de visitação no parque, né? Então, hoje são abertas exceções apenas para as caminhadas noturnas que ocorrem lá dentro. Mas no futuro, sim, a gente apresentou no nosso plano de negócios ao Poder Concedente a implantação de hotelaria lá dentro. Em relação ao Santuário de Vila Velha, vocês têm alguma expectativa de tentar estabelecer uma parceria com a Diocese de Ponta Grossa, já que se trata de uma igreja católica, não? A gente tem um plano de revitalizar a igreja, sabe, Ney? Mas como o Estado é laico, a gente precisa entender melhor isso também com o Poder Concedente sobre a utilização da igreja. A gente tem interesse em realmente reformar aquela estrutura, restaurar se for o caso, porque ela é de uma arquitetura única. Ela é muito bonita realmente e o turismo religioso também é um turismo que está crescendo muito. No Brasil é um dos principais turistas, a principal área do turismo realizado no Brasil é o turismo religioso. E nós sabemos da história daquela igreja para a região de Ponta Grossa. Eu, como morador de Ponta Grossa, se não perguntar isso, eu vou acabar sendo criticado depois. O Parque de Vila Velha já ofereceu muitas opções, algumas um tanto estranhas, como por exemplo um cartódromo, que eu acho que não cabe ali por conta do barulho, e também, embora hoje tenha carros elétricos, né, daí é uma outra história, embora o que mais chamava a atenção das pessoas, isso ainda está na memória dos mais antigos, é a questão da piscina. Se vocês vão investir numa estrutura hoteleira no futuro, talvez tenha no futuro uma piscina aberta ao público? É possível, né? É possível. Isso a gente ainda, admito para você que a gente não estudou. Mas o núcleo, que a gente chama a divisão de núcleos, né? Então existe o núcleo Arenitos, núcleo Furnas, núcleo Lagoa Dourada. O núcleo que eu deposito as minhas fichas, principalmente, é no núcleo Lagoa Dourada, onde lá a gente está tentando viabilizar algumas atividades aquáticas, né? Seja pedalinho, flutuação, stand-up paddle. Então a gente está tentando várias atividades aquáticas para aquele local, além de colocar um barzinho com deck flutuante. Eu acredito muito na Lagoa Dourada, eu acho o ponto mais charmoso do parque. Perfeito. E em relação a passeios com bicicleta, isso com certeza vai ter? Sim, tem muito a ver com a natureza e a ambientação do parque, né, Ney? Nós já temos hoje os aceiros dispostos no parque, que sejam tanto para a trilha da Fortaleza, como para o controle do fogo, né? A existência dos aceiros. Eles são perfeitos para a trilha de cicloturismo e também implantação de mountain bike. Leandro Ribas, gerente-geral do Parque Estadual de Vila Velha, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.